Olá, pessoal! Nessa aula, vamos falar sobre os primeiros povos que habitaram o território brasileiro. Os territórios que hoje formam o Brasil foram ocupados por diversos povos ao longo de milhares de anos. Há cerca de 6.000 anos, floresceram culturas de nômades, caçadores e coletores. Ao sul do Brasil, por exemplo, uma dessas culturas dominava tecnologias de caça. Construiu instrumentos principalmente de pedra, como a boleadeira e pontas de flecha. Apesar de os pesquisadores não saberem ainda se esses povos formavam um único povo, eles foram chamados de Umbu. Acredita-se que habitavam em cavernas e também construíam habitações na superfície, mas não há vestígios sobre o formato dessas moradias. Na imagem, vestígios da tradição Umbu. À esquerda, a boleadeira e à direita, várias pontas de flechas feitas de diversos tipos de rocha. Esses instrumentos eram utilizados nas atividades de caça. Eles fazem parte do acervo do Museu do Sambaqui, em Florianópolis, Santa Catarina. Além dos povos Umbu, houve outros grupos nômades em outras partes do território, que usavam as cavernas como habitação. Muitos deles faziam pinturas rupestres, que são importantes vestígios de sua cultura. Com o passar do tempo, houve também povos que se tornaram sedentários, por dominarem tecnologias de caça, agricultura e cerâmica. Nos locais onde havia abundância de alimentos, como no litoral, o processo de sedentarização foi um pouco mais rápido. Sambaqueiros. Na mesma época em que grupos nômades de caçadores e coletores se desenvolviam no interior do atual Brasil, havia grupos sedentários que habitavam o litoral entre os atuais estados do Pará e do Rio Grande do Sul. Às margens dos rios e à beira-mar, a principal fonte de alimentação desses grupos eram espécies de moluscos, como ostras, berbigões e mexilhões, que são comuns até hoje em nossas águas. Deles, restavam apenas as conchas. Nessa imagem temos conchas de ostra, concha de berbigão e concha de mexilhão. Muitos moluscos têm conchas para proteger o corpo, que costuma ser mole. Com o passar do tempo, o acúmulo dessas conchas resultou em grandes montes. Posteriormente, indígenas falantes do Tupi-Guarani chamaram esses locais de sambaquis, que significa montes de conchas. Muitos deles são pequenos, mas alguns atingem grandes dimensões, com mais de 20 metros de altura e 100 metros de diâmetro. Esse daqui é o Sambaqui da Lagoa Garopaba do Sul, em Jaguaruna, Santa Catarina. Ele é considerado o maior sambaqui do mundo, com 26 metros de altura e cerca de 6.000 anos. Provavelmente, os grupos que construíram os maiores sambaquis eram também aqueles que tinham maior população. Em todos os sambaquis existem enterramentos, em maior ou menor número. Alguns sambaquis apresentam uma quantidade tão grande de sepulturas que podem ter servido apenas como cemitérios. Alguns indivíduos foram enterrados com objetos que provavelmente lhes pertenciam durante a vida, como delicados colares em conchas ou dentes de animais, pontas projéteis e lâminas de machado. Estes objetos provavelmente indicam um status diferenciado que o indivíduo teria tido. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!